Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo de leituras e livros novos na estante, dessa vez para o mês de julho. Julho foi outro mês esquisito, triste por aqui, vocês vão ver que não foram muitas as leituras que aconteceram, mas enfim, a vida acontece e as coisas acontecem e, né, às vezes é assim. Bom, um livro que eu terminei esse mês, mas que eu já tinha comentado com vocês no mês passado, porque eu já estava lendo antes, é o Eva, Como o Corpo Feminino Conduziu 200 milhões de anos de evolução humana, da Cat Bohannon. A tradução é da Fernanda Abreu, saiu pela Companhia das Letras e eu gostei muito. É um livro grandinho, tem bastante nota e referências também, mas ainda assim é um livro bem grandinho. Mas foi uma delícia de ler. Vocês que me acompanham aqui talvez saibam que eu tenho lido livros sobre biologia nos últimos tempos e tenho gostado muito de áreas diferentes da biologia. Eu acho que esse livro se encaixa perfeitamente ali num cruzamento de interesses entre esse interesse por biologia e uma questão mais feminista, porque ela vai estudar aqui o desenvolvimento, a evolução do corpo humano feminino, especificamente, e como essas mudanças que foram acontecendo com o corpo feminino foram levando os humanos para onde estamos hoje, né? Então ela separa os capítulos de forma temática, mas também cronológica. Então é leite, útero, percepção, pernas, ferramentas, cérebro, voz, menopausa e amor. Mas eles também são aspectos, por exemplo, qual o primeiro fóssil, ossos, enfim, qual é o primeiro exemplar que a gente tem de algum bicho que tinha leite envolvido, e como que a gente sabe disso e o que isso significa para essas mudanças da espécie. Vendo assim para cada tema e atualizando, né, o que significa o leite hoje, por exemplo, né? Então essa é a relação cronológica barra temática do livro. Eu gostei muito, eu aprendi muito. Eu ia adorar saber o que alguém com mais conhecimento da biologia, claro, eu leio como pessoa interessada esses textos de biologia, mas, né, tirando a época do ensino médio, que já tem algum tempo, eu nunca estudei biologia formalmente, né, então esse nível crítico eu não sou capaz de dar aqui. Mas se alguém da biologia estiver assistindo e tiver lido o livro, por favor, comentem, eu vou gostar muito de saber. Mas eu gostei muito, aprendi muito, achei a autora muito articulada entre diferentes temas e achei ela muito honesta, assim, no que ela estava escrevendo, nas limitações dela. Ela é muito explícita ao mostrar pesquisas mais recentes que ainda estão em desenvolvimento e falar, olha, as tendências atuais são essas, as pesquisas estão em tal ponto, ou tal hipótese existe, mas não é comprovada, ou ainda está em trabalho. Eu acho ela muito explícita em relação a isso, o que eu gostei muito também. E é isso, gente, é um livro longo, né, mas é uma coisa que ela começa, ela trabalha isso já na introdução, comentar como existe esse viés que aponta os homens como o standard de muitas pesquisas, e como a crítica feminista veio para também dizer, olha, tudo isso é legal, mas isso não se aplica para as mulheres, né? E trazer esse outro viés também para as pesquisas e como isso foi andando, e isso também acaba sendo um pano de fundo entre vários desses capítulos, o que eu gostei bastante. O meu único comentário negativo em relação ao livro é o final. Tem uma parte, não é nem o último capítulo, mas tem uma parte final do último capítulo que me pareceu diferente barra artificial, assim. A minha hipótese é que ele não tenha sido completamente da autora. Então, ou a pessoa que estava editando o livro pediu para a autora fazer um final com um jeito específico, e ela às vezes escreveu rápido, ou não com tanta vontade, ou até a própria pessoa que editou de um jeito que mudou muito o final original da autora, ou
enfim, eu acho que aconteceu algum atrito, alguma coisa ali. E, gente, isso é minha percepção de leitora, tá? Eu não tenho nenhuma fofoca. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa ali, porque esses últimos parágrafos pra mim destoam bastante do tom da Cat Bohan no resto do livro. E eu tenho a sensação que enfim, alguma artificialidade aconteceu ali nesse final. Isso fez com que o final pra mim fosse um pouquinho anticlimático, fosse um pouquinho estranho, assim, você termina um livro que tava tão legal, tão bom e, assim, não sei. Então, só pra quem for ler, eu acho que ainda vale muito a pena ler esse livro, eu acho que a gente aprende muito, eu acho que tem muita coisa interessante aqui, mas o final dá uma caidinha, na minha opinião. De qualquer forma, indico muito, me trouxe uma percepção muito diferente de questões do próprio corpo, assim, gostei bastante. Bom, depois disso eu acho que eu terminei o Aos Meus Amigos, da Maria Adelaide Amaral, publicado pela editora Instante. É a primeira vez que eu entro em contato com a literatura dela. Para quem pensou, conectou o nome, a Maria Adelaide Amaral trabalhou muito tempo para Globo, foi roteirista de minisséries e tal, e ela tem alguns livros escritos que a editora Instante está republicando agora. Eu acho que esses são livros que inclusive ficaram algum tempo fora de circulação, né, fora de publicação atual, e então estou fazendo um trabalho muito interessante de recuperação da obra dela. E foi muito gostoso, eu vi ela num evento aqui em Curitiba, então também foi muito gostoso ouvir ela falar. Ela estava falando com a Maria Valéria Rezende e foi uma delícia o encontro entre essas duas. E foi dessa época então que eu estava já lendo o livro, também foi um livro que eu terminei um tanto, que eu demorei um tanto para terminar. A gente tem uma pessoa que comete suicídio e em torno do velório, do funeral dessa pessoa se encontram os amigos, e é um grupo de amigos estendido, assim, e muito da conversa gira em torno dessas vidas, dessas experiências, do impacto que essa morte tem sobre eles e tudo mais. E muito também do que aconteceu com eles nesses últimos anos, assim, que eles talvez não tenham se visto. Tal. É um livro que eu gostei de muitos pontos, porque, primeiro, o começo dele tem uma coisa que me lembra um texto da Susan Sontag, que é o Assim Vivemos Agora, que é do período de AIDS, né, e os amigos de uma pessoa que tem AIDS circulando as informações e provendo cuidado e tal. Então esse encontro dos amigos dessa pessoa que não aparece na narrativa me lembra um pouco aquele texto e eu gostei bastante. Tem um pano de fundo de ditadura também e mudanças políticas, como que esse âmbito social político acaba atravessando também a vida das pessoas. Então, né, também tá aqui, e muito sobre a mudança da sociedade dos tempos, né, uma coisa meio Annie Ernaux nesse aspecto de o tempo que vai mudando, assim. Esse aqui é um livro que ela escreveu em 1991, e muito do livro se remete aos anos anteriores, né, lembranças que esse grupo tem em relação ao grupo anterior. E tem coisas que são bastante específicas daquela época, né? E eu acho que isso é inegável. Eu acho que quem for ler o livro precisa estar ciente que a gente encontra esse pensamento dos anos 90 aqui, e que isso hoje nem sempre soa tão bem, mas eu acho que como registro e como literatura da época é muito sincero e muito pertinente ainda, né? E é isso, pessoal. Gostei muito de conhecer, quero continuar lendo os livros dela também, uma surpresa bem boa por aqui. E o último livro que eu li esse mês foi O Jovem, da Annie Ernaux, para o projeto Um Ano com Annie Ernaux. Já tem vídeo para ele, vou deixar o link ali embaixo. Esse aqui é dos mais curtinhos, ele é menorzinho e mais enxuto ainda do que a maioria dos textos dela, que já são em geral bem enxutos,
mas eu gostei de ver como muitas dos temas dela aparecem mesmo em um texto tão curto, assim, e elaborados de outra forma. Porque aqui ela está se relacionando com um homem bem mais jovem que ela, e esse relacionamento também vai despertar várias questões sobre tempo, sobre passagem do tempo, sobre vida, enfim, que se assemelham às questões dela, mas numa posição um pouco diferente, né? Quando ela está falando sobre os pais, coisa assim, ela tem essa posição de jovem e agora tem alguém jovem e ela está vendo o jovem como a posição da pessoa mais velha. Então foi interessante ver essa mudança de perspectiva. Vou deixar o link para quem quiser ver mais pro vídeo. A tradução desse aqui é da Marília Garcia, publicado pela Fosforo. E essas foram as minhas poucas leituras desse mês. Vocês podem ver, eu terminei 2 livros que eu já estava lendo antes, e o livrinho da Arnia no livrinho, porque é um livro pequeno. E é isso, pessoal. Vamos para as novidades na estante, que essas sim são muitas. Começando com a minha leitura atual, inclusive, tá aqui Os Vulneráveis, da Sigrid Nunes, publicado pela Estante também, com tradução da Carla Fortino, que é a tradutora que já estava trabalhando com a Sigrid Nunes nas outras publicações. Estou gostando, por enquanto. Tô ainda mais ou menos no começo, tô na página 56. Temos uma personagem já um pouco mais velha. Os Vulneráveis se refere aqui às pessoas que estavam mais vulneráveis durante a pandemia. É um livro que se passa em boa parte, não sei se em boa parte, mas que envolve a pandemia. Na parte que eu tô, na realidade, a pandemia apareceu muito pouco até agora, porque a gente já sabe que a gente está prestes a entrar na pandemia, então é uma narradora, né, que está narrando as coisas que já aconteceram. Ela falou, eu achei que eu ia viajar, mas eu não fui, porque foi na época que começou a pandemia. Mas a gente também está acompanhando a última viagem dela antes da pandemia, para ir no funeral de uma amiga dela. Então a pandemia ainda não parece ser, assim, parece uma coisa que está ali no fundo, uma coisa que estava acontecendo enquanto outras coisas estavam acontecendo. Mas essa é a minha sensação inicial. Eu sei que vai ter um papagaio na história também. No final agora de agosto a gente conversa mais sobre ele. Bom, entre compras e recebidos e, enfim, muitas coisas pra gente comentar esse mês. Vamos ver por onde eu quero começar. Vamos começar por aqui, porque eu já tinha comentado de um livro dela no mês passado. Tá aqui o Tese sobre uma Domesticação, da Camila Sousa Vilada. Tradução da Silvia Massimini Félix, saiu pela Companhia das Letras. Eu comentei com vocês, mês passado eu comprei A Viagem Inútil, que saiu dela pela Fósforo também, não estou lembrando quem traduziu agora de cabeça. Um relato surpreendente sobre amor e desejo, corpos rebeldes e novas configurações familiares. Aquele livro do mês passado sobre escrita, né, um livro mais de não ficção, que a gente tem um romance. E, enfim, estou bem interessada para conhecer coisas dessa autora. Também da Companhia das Letras, eu recebi o Caixa Preta, Escrevendo a Raça, do Henry Louis Gates Jr., com tradução de Floresta, e parece um livro interessantíssimo, um livro de crítica cultural. Ele faz um balanço magnífico de como os negros dos Estados Unidos usaram a escrita para resistir às mentiras do racismo. Parece bem interessante, vai falar bastante sobre literatura e autores e autoras dos Estados Unidos. Acho que vai ser uma leitura bem interessante também. Ainda da Companhia das Letras, eu recebi um livro de poesias do Victor Hellinger, Não Sou Poeta, poesia reunida. Eu gostei muito, eu li um livro do Victor e gostei muito, e desde então quero continuar lendo as coisas dele. Estou bem curiosa com esse aqui também. Eu adoro o projeto gráfico da coleção dos livros dele, também acho muito legal. Comprei o Oval da Elvia Wilk, que saiu pela Soft Skull Press.
Eu gostei muito de um livro de ensaios dessa autora, então desde então eu estava de olho para comprar esse aqui, que é o único romance dela por enquanto. Tem uma coisa meio ficção especulativa, esse Oval se refere a alguma pílula, droga, remédio, e é mais ou menos isso que eu sei, não sei detalhes, mas é o que eu gostei bastante do pensamento de não ficção dela, então eu queria continuar sem muitas informações. Chegou também um livro novo do Carlos Machado, que é um escritor aqui de Curitiba, vocês já devem ter me ouvido falar sobre ele em outros momentos, a tal Invisibilidade Coletiva, que saiu pela Patois, e eu amei a capa. A capa é uma aquarela, uma ilustração do passeio público aqui de Curitiba, que é um parque bem no centro. Eu achei muito bonita, enfim, sempre curiosa para ler as coisas do Carlos por aqui. Um livro que já estava na minha lista faz tempo, desde que eu tinha visto uma exposição dela, tem aqui um catálogo da Cecily Brown, se chama Where, When, How Often and With Whom, então onde, quando, com que frequência e com quem. A Cecily Brown é uma artista americana, se eu não me engano, e esse aqui é o catálogo da exposição do Museu de Louisiana, que fica na Dinamarca. Então a gente tem quadros, mas também tem alguns textos sobre a obra dela. Então tô bem animada para dar uma olhada com carinho nesse aqui. Foi uma obra que eu achei bem interessante. Outro livro que estava na minha lista tem um tempo, A Importância de Ser Prudente, do Oscar Wilde, e outras peças. Eu assisti uma apresentação sobre o texto, A Importância de Ser Prudente, me deu vontade de ler logo. A tradução é da Sônia Moreira, saiu pela Penguin, Companhia das Letras. A gente tem uma mulher sem importância, um marido ideal e a importância de ser prudente nessa edição aqui. Faz tempo que eu não li nada do Oscar Wilde, faz tempo mesmo, mas eu gosto das coisas que eu li dele, então animada com esse aqui também. Comprei 2 livros da Vivian Gornick. Comprei o Afetos Vorazes, que já foi indicado para mim muitas vezes. A tradução é da Heloísa Jean, saiu pela Todavia. É um romance, relação entre mãe e filha, e é isso que eu sei. E tem também um de não ficção, que se chama The Situation and the Story, sobre a situação e a história. Sobre narrativas pessoais, então ela vai falar sobre como, enfim, eu não sei se é normativo como se faz ou como é feito descritivo, mas ela vai falar sobre narrativas individuais de primeira pessoa, memórias, ensaios e coisas do tipo, então bem animada para esse aqui também. Outro livro de não ficção de uma escritora de ficção, tá aqui, O Perfume das Flores à Noite, da Leila Slimani, que saiu pela HarperCollins, com tradução da Francesca Angiolillo. Eu já tentei ler a ficção da Leila Slimani, o Canção Milenar, eu acho que chamava, e não gostei muito, não terminei de ler. Mas eu li ou assisti, eu não lembro mais, sobre esse livro, falando sobre a noção dela de escrita e tal, e eu fiquei interessada. Também comprei um livro que a Manu, minha amiga, indicou bastante, que é o Vitório Campo, Concentrado de Tensões e Unas Cositas Más sobre literatura argentina, da Karina de Castilhos Luceno. Eu tô curiosa para ler coisas das irmãs, né, da Vitória e da Silvina, o Campos, sobre as duas. Tem saído várias coisas nos últimos tempos, quem sabe isso vire um vídeo no futuro, sem expectativas, pessoal. E saiu então pela editora Coragem, uma editora de Porto Alegre. E por fim, 2 livros que chegaram da Biblioteca Azul aqui em casa. O primeiro deles, o Amarelo Cromo, do Aldous Huxley. A tradução desse daqui é do Adriano Scandolara. Não sei muito bem sobre o que se trata, mas Aldous Huxley também é um dos autores que eu tenho vontade de conhecer mais. Eu gosto do que eu li. Eu realmente precisava reler Admirável Mundo Novo, porque eu acho que eu li quando eu era muito nova. E chegou aqui também o Vidas de Meninas e Mulheres, da Alice Munro. A tradução desse aqui é do Pedro Sete Câmara, também então pela Biblioteca Azul.
Não sei se vocês acompanharam, a gente tem uma situação bem desconfortável aí com a Alice Munro. Ela já é falecida, né? Faleceu no começo desse ano, se eu não me engano. E a filha dela veio à tona para falar sobre o fato dela ter sido abusada pelo padrasto, marido da Alice Munro, da Alice saber da situação e não ter feito nada, não ter protegido a filha, ter continuado casada com o cara e tal. Eu entendo muito por que a filha se pronuncia depois, né, da mãe morrer, mas por outro lado eu também sinto a gente não ter o outro lado da história, né, a gente não ter acesso ao que aconteceu do ponto de vista da Alice Munro. E aqui a gente tem aquela discussão sensível, delicada, e eu ainda não sei a minha opinião de separar artista da obra, né? Enfim, me digam o que vocês acham sobre isso nos comentários. Eu assumo que a história me pegou, assim, achei pesado, assim, né? Enfim, me contem. Bom, pessoal, é isso, então. Leituras, poucas novidades. Me avisem se já leram alguma dessas coisas. Me avisem também o que vocês andam lendo de bom por aí. E, enfim, um agosto com boas leituras pra gente. É isso, pessoal. Até mais.